A paz do Senhor Jesus. Oração Ele ouve. Esse é o programa. Você já experimentou orar a Deus? Já fez sua oração? Orar quando? Orai sem cessar. É isso que Jesus disse, orai sem cessar. E aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, acha. Oração é falar com Deus. É falar com o Senhor. E aquilo que o Senhor está pronto a nos ouvir e nos atender segundo o seu propósito e aquilo que será uma bênção para as nossas vidas. Nós vamos ver um homem que também orou, o apóstolo Paulo. Já ouviu falar no apóstolo Paulo? Que também orava. Nós vemos que os servos de Deus, eles oravam. E quando nós vemos aqui daquilo que o Senhor fez na vida dele, daquilo que o Senhor faz na vida da sua igreja. Então, quando ele estava escrevendo aos Efésios, na carta ele faz uma oração. No capítulo 3, no versículo 14, ele diz o seguinte: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo estava orando a Deus. E nessa oração, ele ensina alguma coisa. Ele diz, olha, eu estava de joelhos. Oração de joelhos. Oração em reverência àquele que é o Senhor. Dizendo, Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Eu estou prostrado diante de Ti, reconhecendo o Seu senhorio sobre mim, a Sua autoridade sobre mim, aquilo que é Deus como Senhor de minha vida. E nessa posição, eu me coloco como servo de Deus, submisso ao Senhor. E ele diz, olha, diante de Ti, toda a terra recebe o nome, porque a oração que nós fazemos, em nome de Jesus, como servos de Deus, nós temos o nosso Deus para nos ouvir. Ele fazia isso quando ele estava escrevendo a carta aos Efésios. Ele glorificava a Deus, que Deus o chamou para pregar aos gentios, aquilo que era o cumprimento da palavra, quando o Senhor Jesus disse, olha, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. Ele estava ali glorificando a Deus, que ele estava vendo o cumprimento daquela profecia. Ele estava orando a Deus para que aquilo continuasse, para que essa obra não se detesse ali, não ficasse apenas naquele espaço, mas que ela prosseguisse. E será que essa oração foi ouvida? Você que está aí, você está alcançado por essa oração, porque essa oração foi ouvida. O Evangelho, ele saiu de Jerusalém, foi pela Judeia, Samaria e chegou aonde nós estamos. Eu estou nos confins da terra. Você está longe mesmo. De onde começou, nós estamos longe, mas próximos de Deus. E a própria carta aos Efésios, ele fala sobre o homem que estava longe de Deus e agora ele está próximo. Agora ele está perto. Estava longe, distante, sem comunhão com Deus, mas agora nós estamos próximos. É por isso que a nossa oração é ouvida, porque Deus não está longe para nós gritarmos onde Ele está, mas Ele está perto de nós. Ele está juntinho quando nós fazemos como Paulo, nos colocamos de joelho. Sabemos que estamos prostrados, não de um Deus que está tão longe e distante. Mas Deus está na eternidade, nós também, porque de joelhos nós entramos no plano eterno de Deus. Nós saímos desse plano material para o plano espiritual, que nós estamos diante do nosso Senhor. É uma oração sendo feita a um Deus perto de nós. Está ali ouvindo e atendendo segundo o seu propósito. Essa oração de Paulo foi ouvida. O Evangelho, ele está aí, no mundo todo, até hoje sendo proclamado. E Deus, pela sua misericórdia, nos tem usado para que essa continuidade seja feita. Porque se nós chegamos aqui, se o Evangelho chegou até a mim, se o Evangelho chegou até você, porque aquele que veio antes não desanimou, mas ele foi fiel a Deus ao chamado. E nós temos que continuar assim, fiéis a esse chamado, para continuarmos a proclamar o Senhor Jesus, para que aqueles que hoje não conhecem, para aqueles que hoje não sabem, um dia também possam ouvir e fazer como Paulo fez. Senhor, eu me coloco de joelho diante de Ti, aquele que o nome é sobre toda a terra. É o Deus que é o Deus dos deuses e é o Senhor dos senhores. E Ele está aqui para ouvir a minha petição. Como servo Teu,
como aquele que está aqui para te servir, para anunciar a tua palavra e um servo fiel a ti. Seja fiel ao Senhor. Busque a face de Deus. Deus se agrada, como agradou da oração de Paulo, como agrada das nossas vidas no seu altar. Fique no altar de Deus. Fique diante do Senhor. Que Deus nos abençoe. Oração, Ele ouve. A paz do Senhor Jesus. Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te servir. Quando falas, obedeço, a bênção está em te ouvir. Tu és fogo que consome, brisa suave de amor. Tu és Deus que muda o homem, és o meu ajudador. Quanto mais eu te conheço, mais eu quero te servir. Quando falas, obedeço, a bênção está em te ouvir. Tu és fogo que consome, brisa suave de amor. Tu és Deus que muda o homem, és o meu ajudador.